Boa noite, amigos da TV Cidade. Que alegria estar aqui com vocês, mais um programa. E hoje nós falaremos sobre algo que é importante, fundamental para a nossa vida em sociedade. Falaremos sobre a questão do diálogo. E para isso temos aqui, um estudioso desse tema, desse assunto, o nosso querido diácono Eliseu Ramos, que está aqui então conosco e vai nos ajudar a aprofundar, essa dimensão tão importante aqui do ser humano. Eliseu, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Padre Gil, sou muito feliz por poder compartilhar contigo, com os nossos amigos, uma temática tão interessante e essencial para a nossa vida nos tempos atuais. Opa, então já vamos começar ali direto, o diácono Eliseu. Por que hoje o diálogo ele é tão importante no mundo contemporâneo? No mundo pautado em muitas relações virtuais, sociais, tanto quanto eram no início dos nossos tempos, a filosofia narra isso, o senhor sabe muito bem disso, mas nós estamos muito pautados em relações que são permeadas pela distância. E o diálogo é justamente a condução do ser humano para aumentar o conhecimento de si e favorecer com que o outro tenha o seu devido lugar no seu espaço, na sua vida. Nós somos seres sociais, dizia o nosso caro Aristóteles, nosso amigo, homens políticos. E por isso, nos tempos atuais, o diálogo é necessário para que se promova as boas relações, a melhor interação e, acima de tudo, um aspecto que é esquecido, mas ninguém sabe, às vezes ninguém sabe, mas a dimensão da interioridade. Nós somos hoje colocados num mundo onde a interioridade está cada vez diminuída, menosprezada e tem dado-se mais atenção ao que é do eu, ao que é próprio do meu sucesso, da minha carreira, do meu status, falando aqui em linguagem virtual, mas se esquece que dentro de cada ser humano existe uma alma, a interioridade, a profundeza, o manancial de vida que nunca cessa. O diálogo é um instrumento essencial para que essa dimensão seja acessada, principalmente hoje, em tempos de guerras. É interessante, diácono, você colocar essa questão da interioridade, que é esse íntimo mais íntimo do ser humano. Exato. E o diálogo seria, então, esse encontro entre duas ou mais interioridades. Exatamente. O que é fundamental para que a própria pessoa se reconheça. Porque nós também nos reconhecemos a partir do outro. Perfeito. Daquilo que nós trocamos com o outro. E se o diálogo, diácono, ele é tão assim importante, o que hoje, ao seu ver, impede que esse diálogo aconteça? Pautado um pouco nos estudos filosóficos, nesse itinerário teológico no qual eu coloquei pela vida que assumi como religioso, logo serei ordenado padre também, digo que o que impede o diálogo é justamente a não necessidade do outro. Numa sociedade hoje do anonimato, do fechar-se em si, das portas trancadas, das janelas com grades, essa interioridade jogada para o campo do egoísmo impede o ser humano de criar relações, de partilhar vida e de favorecer o seu próprio autoconhecimento, como o senhor mesmo disse, nesse crescimento mútuo. Diálogo é através da palavra, a tradução é essa, diálogos, através da palavra, que não explicitamente passa pela palavra. Nosso corpo, nosso comportamento também dialoga. Estamos hoje num mundo fechado, de ombros caídos, de corpos retraídos, de olhos fechados que se desviam uns dos outros, de boca que fala mais de si do que gostaria de partilhar, aquilo que favorece a vida do outro e também favorece a si mesmo. Então, um dos principais empecilhos para o exercício do diálogo hoje é o fechamento em si, a mesquinhez de colocar-se a si mesmo acima dos outros. Nossa, que interessante, diácono, porque pelo que você coloca, a nossa própria cultura hoje, ela é um impeditivo para o diálogo. Uma cultura onde a ideologia do individualismo é muito acentuada, O ser humano mais preocupado com as suas coisas do que com o outro. Diácono, o senhor ficará, então, padre, se tudo der certo, esse ano. Sim.
lá em Formiga, sua cidade natal, e atualmente o senhor estuda aqui em Taubaté, terminando a teologia. Como padre, o senhor será um homem do diálogo, porque o padre ele deve dialogar. Como o senhor vê isso, essa dimensão do diálogo na sua vida, também como sacerdote, como futuro sacerdote? Vou puxar a sardinha pro lado da filosofia. Me causa um santo estranhamento, uma surpresa que me provoca a não parar no estar pronto. Todos nós somos convidados a cada dia favorecer mais esse modo dialogal de ser. E como eu dizia, a postura dialogal é muito mais do que assumir a teoria do diálogo. Então, como padre, eu já experimento isso um pouco como diácono, na paróquia onde eu trabalho, na interação social, comunitária dentro de casa, mas existem posturas que favorecem e que desfavorecem a escuta daquilo que você está partilhando. Então, a minha experiência é justamente essa. Parece-me que, de acordo com o modo como o outro se apresenta e o modo como eu apresento aquilo que eu preciso transmitir, há interação ou não, há entendimento ou não. E se for falar pelo viés teológico, a palavra, o diálogo sempre foi o encontro entre bocas e ouvidos. A boca de Deus que fala, a palavra eterna que é eficaz, que se transmite enquanto ama, e os ouvidos atentos de um povo simples, pobre, mas escolhido, muito amado, povo de Israel. Então, no ministério sacerdotal, eu continuo enxergando essa dinâmica. É preciso que tenha bocas espertas e capazes de transmitir a verdade, a filosofia à procura da verdade, mas também ouvidos atentos, responsáveis por se desentupirem para poder se transformar a partir do que ouvem. Muito bom. E agora, nesse mês de agosto, a igreja no Brasil destaca a vocação de cada ser humano, é o mês vocacional. Sim. E é o que o senhor acabou de falar, né? É um Deus que chama e um homem que responde. Sim. Então, viver a vocação é viver um diálogo com o próprio Deus, né? Esse diálogo entre o sagrado e também o humano, não é isso? Perfeito. E é desafiador, é uma metodologia, uma dinâmica desafiadora sempre. Quanto mais nos parece que precisam de homens e mulheres de ouvidos atentos para ouvir esse chamado, mais ainda se percebe que há uma minoria atenta a esses aspectos. E muitas vezes isso não significa uma filosofia pessimista, uma teologia do desastre, mas é um povo que escuta muitas coisas, mas não escuta o essencial. E aí como fazer esse discernimento? É um pouco do trabalho do sacerdote, de quem está ali, o trabalho de quem está nas escolas, despertando consciências, nas faculdades, no meio do povo, conscientizando e, acima de tudo, fazendo um trabalho de tirar empecilhos auditivos. Porque falar a gente fala muito, mas ouvir a gente ouve pouco. Ouve pouco, é verdade. Talvez a arte do diálogo esteja nessa medida certa de falar, mas também escutar, ouvir, né? Perfeito. O Papa Francisco, de saudosa memória, da mensagem que ele escreveu para o Dia Mundial da Comunicação deste ano, ele pede uma comunicação desarmada e desarmante. Então, também, como o senhor vê essa questão de um diálogo hoje, em que parece que nós estamos, às vezes, numa Babel, onde todo mundo quer falar, mas as pessoas muito armadas, com o coração muito armado, né? Então, um diálogo que não acaba promovendo a paz, mas promovendo o seu contrário, a guerra, né? Hoje em dia, o senhor pensa que o nosso modo de viver, a nossa cultura, ela ajuda a promover esse diálogo que seja desarmante, um diálogo onde os corações também são desarmados na medida em que eu escuto mais o outro? É uma questão muito relevante, muito. Justamente porque nós estamos numa cultura que visa a competição, a disputa, né? E aí se formos jogar para um psicologismo, uma disputa de egos que querem mais status, mais reconhecimento, e talvez o desarmar-se seja uma questão de identidade, de correr atrás daquilo que é a sua interioridade, a sua essência, o descobrir-se como um eu,
e perceber que você depende de um tu. Aí eu tô usando Martin Buber. O tu eterno com T maiúsculo dá identidade para os eus com E minúsculo, que somos nós. Minúsculo no sentido de uma grande quantidade de pessoas, mas cada um é único e é responsável por muitas ações, por decisões, muito mais do que ser visto e ser reconhecido. Então, num tempo que favorece disputas e competições, o desarmar-se, eu acredito e tenho certeza disso, que passa pela capacidade de se conhecer melhor, de buscar-se a si mesmo com mais profundidade e sossegar. Não sei se você já percebe, se o senhor já percebeu, mas competições e busca por reconhecimento geralmente está baseado na falta de conhecimento de si. Se eu tenho segurança daquilo que eu sou, da minha identidade, 70% desse processo se desfaz, se diminuído, é diluído, justamente por causa da questão da identidade. E falar de identidade na filosofia é uma busca constante e eterna. Com certeza. É uma exigência do acordar, se olhar no espelho e se reconhecer. Mas não sei se todos estão disponíveis a fazer isso. A ter essa coragem. Exato. Do reconhecimento, a coragem. A coragem de ser essa ação do coração, cor agere, de se reconhecer como um alguém, como um eu. Né? Por mais que seja em relação ao tu eterno com T maiúsculo, um E minúsculo, é muito grande. É gigantesco um eu. E nem sei se todas as pessoas têm consciência do que são. Quantos não morreram sem saber quem eram? Quem eram, é verdade. E isso é denunciado, Diácono, até pelo Martin Heidegger, que é um grande existencialista alemão, e também pelo José Ortega y Gasset, que é um existencialista espanhol, que fala da questão da massa. Então, hoje em dia, o ser humano se sente mais confortável na massa e esquece que é um eu, conforme o senhor coloca, e que deve viver essa sua interioridade, que a sua força, essa coragem que o senhor coloca, se encontra sobretudo na interioridade, naquele eu, que eu sou, né, e não na massa. Quando alguns... Não sei se eu acompanho, na verdade está na mesma linha de pensamento que eu tenho falado. Quando alguém se desponta com essa coragem, na verdade, a maioria das pessoas se sente atraída a tentar imitá-lo naquilo. Mas a interioridade já é identificação. Então me torna um eu diferente daquilo. Aí nós entramos no diálogo. Quando eu tenho coragem de conversar com o outro na sua diversidade, nas divergências entre nós, há um apaziguamento das consciências. Eu posso ficar em paz. Só que hoje, com muitas diferenças e com muita competição e muita disputa, eu gostaria que o outro fosse idêntico a mim. Mas nem a própria pessoa sabe se dentro dela tem algo fragmentado. Talvez ela se desconhece. Então, nessa mesma metodologia, nessa mesma linha de pensamento, ter a coragem de ser a si mesmo deveria encorajar os outros a também despender nessa liderança, nessa capacidade de autonomia, de liderar o seu próprio processo, de tomar frente nas suas decisões e assumir as consequências. A minoria faz isso e a maioria tenta imitar essas pessoas no que se refere a ganhar algum tipo de like, recompensa, mérito ou reconhecimento. Nossa, que interessante. Eu acho que o senhor toca em pontos ali muito relevantes e a própria filosofia, com alguns pensadores, ela estimula o diálogo, mas com outros pensadores não. Por exemplo, Aristóteles, que o senhor também já nos lembrou, dizia que o homem ele é um animal político. Né? Por que ele é animal político? Porque ele está na polis, ele pertence a um grupo. Então, para Aristóteles, aquele homem que prefere viver sozinho numa ilha, ele é um idiota, né? Porque ele está isolado. Então, o ser humano só se reconhece na medida em que está inserido em um grupo. E a característica do grupo é o diálogo, é a conversa, é dialogar. Então, para Aristóteles, o diálogo é importante por conta disso. Mas nós vamos ter ali umas antropologias muito pessimistas, como a do Sartre, né, que diz que o inferno são os outros. Então, como eu vou dialogar com alguém que representa o inferno para mim? Então, são algumas antropologias que não estimulam, né, o diálogo. Como é que o senhor, né, a partir da filosofia e também da teologia, que é o seu campo de estudo, como é que o senhor vê essa questão
né, colocada. Sem crucificar o Jean-Paul Sartre, a proposta filosófica dele, baseada na busca de uma liberdade que liberta, foi levada ao extremo. Tanto o seu pensamento é possível fazer essa leitura, mas também aqueles que fizeram a releitura de Sartre desenvolvem um pensamento que distancia mais do que aproxima. E essa autonomia que é para nós o foco na filosofia de alguém livre, que é na verdade o estandarte de uma autonomia, de uma capacidade de se identificar como um eu, foi levado ao extremo, ao ponto do homem se tornar quase uma ilha mesmo. Porque se os outros são o meu inferno, a minha liberdade, a minha autonomia é intocável, mas em um mundo psicologizado, nós sabemos que 4 paredes é mais infernal do que a sociedade. É verdade. Então é um ponto assim desequilibrado de uma filosofia que pode ser, que na verdade pode ser traduzida por vários aspectos. Tanto é que o condenado, ele é isolado entre 4 paredes, né? Exatamente. Porque de fato não, bem lembrado. Mas nessa sociedade que nós vivemos, e baseado nesse pensamento que o senhor me trouxe, nós encontramos pessoas que levam a cabo essa filosofia. A filosofia da autonomia levada ao exagero, ao extremo. A minha liberdade ninguém toca. A sociedade do anonimato é justamente sobre isso. Eu, na minha casa, nos meus horários, sem prestar contas de nada para ninguém, na frente do meu computador, na frente dos meus pensamentos, estou vivendo o meu paraíso. Não sei se perguntaram sobre o que é paraíso, o que é inferno ainda. Né? A necessidade de interação social salva o ser humano. Nós temos um outro pensador muito também estudado, que é Emmanuel Levinas. E Levinas, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: em relação ao outro, ou eu o acolho, ou eu o destruo. Uma terceira via não tem. Então me parece que a via do diálogo é bem essa linha de acolher o outro, né? Na medida em que eu vou trazer comigo, vou assimilar comigo aquilo que o outro está me trazendo. Sim, o Levinas trouxe aquele termo muito famoso, né, nas nossas conversas, da alteridade, do colocar o outro no lugar dele, um respeito típico de alguém que reconhece no outro um rosto. Essa é o distintivo da filosofia de Levinas, o rosto. Ele se apresenta como uma história, como uma narrativa que é inigualável, única e não tem como pôr preço, não tem valor, de tão grande, de tão imensa e de tão inigualável que é. Por isso, eu devo respeitar. E aí, quando eu coloco ele com O maiúsculo à minha frente, eu cuido, eu trato bem, eu respeito, com a própria parábola que ele usa. Ele cita a Bíblia, cita Lucas e fala do bom samaritano. O outro diante de mim, em suas mais infinitas situações, é sempre alguém para ser cuidado, para ser amado na filosofia cristã. E isso nos encoraja. Sempre uma filosofia que nos encoraja, justamente para descobrir que no outro há possibilidade de partilha, de troca, de disposição, de melhoria. E o outro me ensina também. Quem diria que um homem jogado à beira do caminho teria tanto a nos ensinar? Um homem que foi machucado, que apanhou dos bandidos ali, jogado no chão, precisando de ajuda, nos ensina mais do que alguém que está são. É a parábola do bom samaritano. É interessante porque o rosto desse homem caído na estrada, desfigurado, ele interpela o samaritano, né, que então o acolhe. Mas não interpela o sacerdote que passa e não interpela o levita também. Cheio de regras. Cheio de regras, mas interpela o outro que tem misericórdia. Então talvez na sociedade que esteja em falta também essa misericórdia, né? Esse amor, esse cuidado pelo outro. Porque Levinas, o senhor está certo, ele dizia que a filosofia é sobretudo ética. E essa ética brota do rosto do outro que dialoga comigo e que me pergunta: por que você quer me matar? Então, exatamente. Essa questão do um rosto que interpela, né? Exatamente. O senhor está terminando agora a teologia e está caminhando para o sacerdócio com alegria. Nós moramos juntos no convento e eu vejo a alegria e o ânimo do diácono Eliseu pela proximidade do seu sacerdócio.
E eu queria perguntar de onde surgiu no senhor essa vontade de falar do diálogo? De onde brotou isso? Né? Porque os seus trabalhos na filosofia e na teologia Perfeito. versam sobre a questão do diálogo, né? Perfeito. Na filosofia eu escolhi trabalhar um autor que é teólogo e filósofo, chamado Paul Tillich, numa obra chamada Coragem de Ser, que eu já citei aqui, mas que interpela a angústia da existência. Esse homem que precisa colocar para fora tudo que ele é, diante de um Deus grandioso, diante de um pai amoroso, diante de uma família que nem sempre pode fazer às vezes de Deus, às vezes promete mais amor, mas não consegue dar. E foi essa primeira nuance que me chamou a atenção. Como colocar para fora a minha narrativa, a minha história, pautada na filosofia e diante de uma angústia que é ter tanto para colocar para fora e às vezes não saber colocar. Surgiu então do interesse por comunicar a minha verdade. E eu não estou falando só de uma verdade superficial, não. Enquanto eu coloco para fora, enquanto eu comunico, enquanto eu dialogo, eu coloco essa verdade através da palavra para fora, eu me conheço mais como eu. E eu descobri isso por causa do silêncio do ambiente no qual eu fui criado. Sou natural de uma cidade simples do interior de Minas Gerais, hoje tem quase 80 mil, mas é sempre pequena em vista de todas as outras maiores que nós conhecemos. Mas eu nasci num sítio, nasci numa comunidade rural, pautada naquele ambiente paradisíaco, dos silêncios, dos pássaros cantando, do galo cantando de manhã, de poucos ruídos altos, mas que também pode causar um pouco de sufocamento. Né? Um choque de culturas. Na minha geração, a cultura mudou muito. Eu nasci em 1990. Quando eu tinha 10 anos, o mundo tinha mudado drasticamente. Quando eu tinha 20 anos, nem eu mesmo me reconhecia mais como um jovem de 20 anos. Então, quando eu venho para o seminário com 23 e começo a pensar sobre essas coisas, eu falei assim, meu Deus, preciso colocar para fora alguma coisa que eu ainda não sei. Qual o caminho, qual o método? A filosofia me deu asas, me fez voar. E na teologia eu encontrei personalidades, encontrei teorias, encontrei doutrina, encontrei verdade, encontrei com firmeza a verdade, que sabe aquela sensação que era justamente isso que eu me senti, que eu sentia, e agora eu lendo aqui eu consigo entender? Foi isso que aconteceu. Que bonito. Que brota então Fez dessa sentido. Essa sede pelo conhecimento, de conhecer mais e de comunicar então Exato. esse conhecimento. Exato. E nós já estamos caminhando para o final, Diácono. Eu queria saber de você, hoje em dia, essas situações que nos angustiam tanto no nosso mundo contemporâneo, a questão das guerras, né? A Rússia contra a Ucrânia, né? Israel agora nesse conflito com a faixa de Gaza, com a população palestina. Então a gente percebe que existe ali uma falta de diálogo que leva à morte, que leva à destruição. E a gente percebe, né, como o diálogo nesse contexto ele seria tão necessário. Né? O Brasil tem passado agora também por uma questão de taxação, em que também nos parece que não há muito diálogo. Então, a falta do diálogo nas questões macroeconômicas, macropolíticas, como é que o senhor vê isso? Nossa, eu acredito que há muitos interesses pessoais envolvidos nas grandes disputas do mundo da atualidade. E por causa disso, eu creio que quem tem muito poder nas mãos não consegue lidar primeiramente consigo mesmo e acaba colocando os seus interesses pessoais na frente dos interesses de todos os que estão envolvidos nisso. Em relação às guerras, em relação às disputas político-econômicas entre os países, eu creio que interesses pessoais estão mais em voga do que as necessidades essenciais para a maioria das pessoas envolvidas. Tanto é que as mortes que acontecem, as grandes matanças, os grandes desastres, são pautados nesse desrespeito às pessoas envolvidas. As pequenas massas e as grandes massas, que são os que mais sofrem, justamente porque há interesses pessoais envolvidos. E quando falamos de diálogo em relação a esses aspectos,
seria, na verdade, uma tentativa de... Uma das salvações possíveis seria o auto-reconhecimento como alguém necessitado de reconhecer no outro um igual a si mesmo. Detalhe da ética, detalhe da filosofia, que seria uma das soluções possíveis. Como eu não tenho interesse em reconhecer no outro um igual a mim, um rosto que também me fala de mim mesmo, então eu posso matar, eu posso dizimar, eu posso usar como massa de manobra, eu posso acabar, eu posso esquecer que existem vidas ali. Existem interesses religiosos também envolvidos, e nós, acabamos de enterrar Papa Francisco, temos que recordar: o respeito ao outro é, na verdade, um reflexo do grande amor que Deus tem por nós. Então, independente das religiões envolvidas nessas disputas, o reconhecimento do grande amor de Deus poderia ajudar a converter algumas mentalidades envolvidas nessas disputas. Que era o que o Papa Francisco colocava, né? A questão da conversão também, né? Na busca da paz. Muito bem. E aí, o Diácono Eliseu, nós somos de uma mesma congregação, temos o mesmo fundador, Padre Deon. Na sua concepção, o Padre Deon, né, o nosso querido fundador, ele era um homem do diálogo, e por quê? Era um homem do diálogo, sim, capaz de transmitir o carisma que recebeu com uma agudeza, com uma felicidade assim inigualáveis, mas ao mesmo tempo teve que dar muitas palavras duras, teve que dispor muitas palavras duras e animar os seus em tempos de dificuldades. O diálogo na vida dele foi baseado principalmente no amor que ele sentia por Deus, no amor que ele sentia por ser amado pelos seus, por convidar pessoas a fazer parte dessa congregação, mas ao mesmo tempo por colocar esse pequeno grupo religioso que se iniciava em uma dinâmica de ir ao encontro dos outros, de transmitir o amor do coração de Jesus para o mundo. Então, o diálogo na vida dele é pautado nessa necessidade, que era, na verdade, uma necessidade religiosa, uma necessidade teológica. Eu preciso transmitir aquilo que eu sinto. E o Padre Deon se sentia muito amado. Então, a disposição ao diálogo é, na verdade, uma continuação do amor que o coração de Jesus fazia pulsar no coração dele. Um coração de homem tentando ser o coração de Deus, tentando transmitir quanto eu amo vocês todos. Então, nós somos fruto de um homem que se sentiu amado. Nós somos frutos de uma congregação pautada no diálogo do amor de Deus. E ele fez muito bem esse trabalho. Muito bom. Diácono, muito obrigado. Sou eu que agradeço. De nos ajudar aqui a pensar essa dinâmica do diálogo, que é tão necessária, tão importante, tão fundamental no nosso mundo de hoje. O diálogo no pequeno espaço, mas também, né, o senhor nos ajudou também a pensar esse diálogo nos espaços maiores aí das lutas políticas do nosso tempo. E agora finalizando, trazendo o Padre Deon com essa frase tão bonita, né? Um homem que no diálogo nos mostra o coração de Jesus. Né? Muito obrigado, Diácono. Eu que agradeço, Padre Gil. Até a próxima. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Né? Nos vemos então no nosso próximo programa. Boa noite.